Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, digamos assim, iniciar a nossa programação, né, da semana, trazendo aqui debates, conversas, né, polêmicas, coisas que precisam ser discutidas perante aí, né, aqueles que querem mudar, né, realmente, né, a situação que o Brasil e o mundo está passando. E um dos temas que é preciso, né, discutir, principalmente aqueles que se reivindicam de esquerda, é em relação à PL 490 e também o marco temporal. E para falar desses temas né, importantes, convidei aqui o Luigi, né, para poder, né, falar um pouco aí sobre o que ele pensa sobre essas questões. Ele que tem um canal no YouTube também. Então, Luigi, antes da gente começar, por favor, né, fale um pouquinho aí de você. Isso. Boa noite. Puranga Pituna, para os parentes que vão ouvir também, em Tupi Guarani, Marimari, em Mapuche. Meu nome é Ludwig, sou autodeclarado indígena, pelo povo Mapuche. Moro aqui no Brasil há 20 anos, há mais de 8 anos que eu me dedico às pesquisas sobre questões indígenas e também indigenistas, né, aqui no Brasil. E na medida em que o tempo tem ido passando, a gente tem também, de alguma forma, a gente tem ido se aprofundando em temas muito específicos, como colocou o companheiro aqui, em relação à questão indígena em termos de território, de terra e de territorialidade, né? Eu gostaria, antes de mais nada, fazer uma pequena introdução, aproveitando inclusive a minha apresentação, e em falar que as questões ligadas à terra e território não é uma questão apenas a nível Brasil, é uma questão que se alastra a nível continental. Isto é porque as mesmas empresas, né, com seus, digamos assim, seus depositários, né, que são pessoas ligadas ao âmbito legislativo e principalmente ao âmbito legislativo, faz com que a questão do PL 490, denominado tecnicamente como a tese do marco temporal, seja também uma questão que se alia ou que está intrinsecamente ligada à questão ambiental a nível mundial. Isto é porque a América do Sul, assim, principalmente o Brasil, que é o carro-chefe, é um objeto de disputa territorial de empresas, de pessoas, de grupos, de pessoas ligadas ao âmbito legislativo, aos âmbitos legais, dentro do que supõe as instituições republicanas, e também uma questão que é social, uma questão que as pessoas, a opinião pública, a sociedade civil, chamem-no como vocês queiram, tem também um grande compromisso e responsabilidade para poder discernir juntos como solucionarmos esses problemas que atingem a cada um de nós, dentro disso que nós acabamos de chamar de opinião pública ou sociedade civil, né? E a questão indígena no Brasil, ela é ao mesmo tempo uma questão muito delicada, e ela refere a questões ligadas ao extrativismo, neste caso energético, hídrico, né? E em termos também de alimentação. E o que aconteceu particularmente esses dias atrás, com o esvaziamento de atribuições do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, também está ligado a essas questões, a essas problemáticas, a esses dilemas que nós estamos vivendo
dentro desse âmbito, né? E, o projeto de lei 490, né, que isso, inclusive surge com a questão da Raposa Serra do Sol, né, e que depois eh, ele se movimenta em direção ao sul com o povo Xoclen e que agora está sendo parte de uma disputa a nível da jurisprudência sobre quem tem ou não razão nesse marco temporal, no que está escrito ali no marco temporal, é justamente um dos problemas que o executivo deve responder à altura da circunstância. Vejamos bem, primeiro, nós temos uma ambiência histórica na qual o Brasil também faz parte, que é o processo de colonização. Quando em 1500, e aqui fazendo um referencial histórico bem profundo, quando em 1500 chega Pedro Álvares Cabral com suas caravelas, 14, aliás, né, 14 caravelas, não apenas eles vieram para inscrever na história a questão da descoberta. Eles vieram principalmente para uma disputa que hoje continua, é a disputa por terra e território. O que hoje nós estamos vivendo, o que o Brasil hoje está vivendo, é parte desse processo que há mais de 5 séculos está afetando as populações indígenas de modo geral. Essas populações que também são camponesas, muitas dessas populações que hoje, inclusive, praticam aquilo que denominamos agricultura familiar, aquilo que denominamos agricultura doméstica, ou a nível de uma agricultura de produtos, de alimentos que chegam hoje na mesa do trabalhador, da trabalhadora, do brasileiro, da brasileira no geral, vem justamente dessas regiões. Então, o PL 490 não apenas afeta a questão meioambiental, como também afeta a questão alimentária, afeta a questão do clima e afeta também a qualidade de vida. Quando nós falamos sobre questões indígenas, justamente nos estamos referindo a uma questão humanitária. É uma pauta humanitária na qual seres humanos e não humanos estão em jogo. Desde o ponto de vista da jurisprudência, o PL 490 ele começa justamente a partir da prerrogativa na qual a própria jurisprudência brasileira, em alguns anos atrás, ela esteve a favor. Na medida em que o processo de governança no Brasil foi quebrado a partir do impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, a partir do momento da prisão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a situação da terra e do território, ela foi pauta principal desses grupos que justamente impulsionaram esse tipo de ações, da qual todos nós fomos testemunhas. Hoje, em 2023, já praticamente na segunda década do século XXI, a problemática da terra e do território se acirrou de modo tal uma sociedade inteira hoje vê-se envolvida num impasse na qual ou nós barramos em conjunto com toda a sociedade essas legislações que propõem justamente a continuidade de um processo histórico, não apenas de destruição do meio ambiente, senão também, e ademais, da, das condições para a reprodução da vida, da natureza e das condições necessárias para que a terra continue produzindo os alimentos necessários para a sobrevivência, inclusive da humanidade, é justamente isso que está se discutindo neste exato momento. Todas as possibilidades de barrar essas
decisões de parte do legislativo fazem parte também dessa luta. Portanto, essa luta, além de ser uma pauta humanitária, ela é emergencial em termos de sobrevivência da espécie humana e da não humana também, porque ela também é junto conosco as que fazem parte da vida, dos ciclos da existência e das possibilidades de condições para a reprodução da vida. O que aconteceu pontualmente esses dias atrás com a medida provisória 1154, que se liga diretamente ao projeto de lei 490, denominado de tese do marco temporal, faz com que justamente essas condições de reprodução da vida estejam em jogo. Por quê? Vamos começar. A partir do momento que se esvazia de conteúdo os Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, que tem a Marina Silva e a parenta Sônia Guajajara, respectivamente, ao esvaziar de conteúdo esses ministérios, ao mesmo tempo, não podem levar adiante as normativas com as quais fazem com que certos projetos sejam afiançados dentro da legislação. Para começar, essa disputa que hoje está acontecendo aqui no Brasil e que está ecoando, inclusive, em outras regiões do continente, faz com que o extrativismo energético seja moeda de troca diante das exigências do legislativo a partir do parlamento para que o PL 490 seja levado adiante e para que a medida provisória 1154 faça efetivo esse esvaziamento para que os dois ministérios chaves do governo Lula não possam tomar as decisões certas em termos de meio ambiente, em termos de existência e em termos também de legislação. O que está proposto nessa MP é justamente o esvaziamento desses dois ministérios para que as atribuições desses ministérios não possam ser levadas adiante. Isso afeta enormemente não apenas a sobrevivência dos povos indígenas, principalmente nas suas comunidades, como também afeta a sociedade brasileira em sentido geral, em termos, por exemplo, de água, em termos de propriedade, de terra e também, e principalmente, em termos do que o Brasil possa ganhar, né, para que a sociedade, para que o Estado, inclusive, possa ter um orçamento que venha da questão ambiental a partir das decisões que se tomem no âmbito da jurisprudência. O que vai acontecer no dia 7 de junho é justamente a jurisprudência brasileira a que vai decidir o futuro da nação e o futuro também do que possa vir a nível continental ter ressonância a partir dessas decisões. Quando um dia nós falamos que a jurisprudência brasileira tinha apoiado esse projeto de lei a partir do ano de 2017, hoje a própria jurisprudência brasileira acha um equívoco. O PL 490 deve ser barrado, o PL 490 não pode ir adiante, até porque ele, além de ser inconstitucional, ele fere as condições de sobrevivência dos povos indígenas nas suas comunidades e da sociedade civil no sentido geral. O que está acontecendo com o MST, o que está acontecendo com essas prerrogativas dessa bancada, né, porque é uma bancada agropecuária, né, que ela quer justamente fazer uma releitura histórica do que aconteceu
com a Lei de Terras Devolutas, em 1850, na sua nova versão, se esse projeto de lei for adiante, essas, essa lei de terras devolutas de 1850 acabaria por ser lacrada agora no ano de 2023. Então, o que resta de terra e território no Brasil está sendo disputado por esses grupos. Justamente onde estão essas comunidades indígenas, seja eles na região da Amazônia, no Cerrado, no centro, no sudeste ou no sul, visa exatamente que esses mesmos grupos se apropriem do que resta de território para extrair os recursos naturais que existem nessas regiões e assim eles poderem então é, tomar conta do país daqui em diante como se eles estivessem inclusive acima do executivo. Então, o executivo, nesse momento, tem a grandiosíssima tarefa de barrar esse projeto. Porque se o PL 490 for aprovado, daqui a 20 anos, nós vamos ser testemunhos das terríveis consequências dessa decisão, se for tomada neste momento, né? Existe já uma grande discussão, há um movimento muito grande em todo o território nacional, no Brasil, há uma corrente solidária, inclusive, dos países aqui da América do Sul, e está tendo uma ressonância mundial, já que nos acordos comerciais que tem feito o governo federal esse ano, né, com países como a China, com a União Europeia e com os próprios Estados Unidos, esses países também, a nível institucional, podem, de algum modo, né, intervir no que possa vir acontecer aqui no Brasil, caso esse PL for aprovado, né? Porque ali, nesses lugares, os lugares mais visados pela bancada agropecuária, pela bancada, inclusive, do boi, da bala, da Bíblia, que se ligam entre si, são os territórios que eles querem tomar para si, para justamente extrair os recursos naturais, fazer uso dessas terras de modo irracional. E isso vai influenciar no meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas, e é por isso que nós fazemos esse chamado à sociedade civil, à opinião pública em geral, aos ouvintes, a, a, a homens e mulheres, movimentos, organizações, grêmios, associações, para que se unam junto de nós, povos originários, a enfrentar esse impasse que nós temos na frente e, deste modo, pelo menos a gente possa garantir para os nossos descendentes, inclusive, um ambiente mais eh, saudável em termos de alimentação, de vida e de regeneração do meio ambiente de modo geral. Vou passar a palavra. Perfeito, Luigi. Gostei bastante da explicação e acho que adianta várias coisas aí na nossa conversa. Mas eu acho que a gente precisa, né, conversar bastante, principalmente numa coisa que precisa ser falada e precisa ser denunciada, criticada, que é o papel que o atual governo vem cumprindo em relação a este tema. Por que eu falo isso? Porque no Congresso o PT, né, liberou a votação, né, dos seus deputados para votar aí de acordo com que desse na telha. E o governo Lula, né, é favorável aí a esse desmantelamento, né, tanto aí do Ministério aí da Marina Silva e também da Sona Guajajara. Como que você vê essas movimentações, né, do governo federal a respeito
né, desse tema aí tão importante como você muito bem colocou. Então, eu vou fazer dois questionamentos respeito a isso que você falou agora e que é bastante pertinente, né? De modo global, aí, falando a nível continental, nós temos um problema de governança. Primeiro, porque, embora alguns países, incluindo o Brasil, tenham governos progressistas, né, que não são governos comunistas, socialistas, né, são governos progressistas que tentam sempre fazer uma releitura do, da, de um, de um bem-estar no geral, né? Então, vem todos esses programas de combinações com ajuda, com assistência, com formação, com o Bolsa Família, com eh, várias coisas que geram dentro da sociedade isso que nós denominamos de bem-estar, né? Agora, um problema disso, e isso aí eu quero que os ouvintes fiquem bastante entendidos sobre essa temática. Muitas dessas questões que são colocadas, inclusive, pelo governo Lula e que acontecem em outras regiões da América do Sul, faz parte de uma assistência apenas como um efeito placebo. Por que está acontecendo? O Congresso aqui no Brasil, que não é muito diferente de outros países, não, viu? O Congresso aqui no Brasil hoje está tomado justamente por uma bancada pluralista, societária e consuetudinária, na qual eles se unem para que o projeto do neoliberalismo continue mesmo havendo um governo dito progressista. Isso acontece principalmente em países como o Brasil, o Chile e a Argentina. Tendo um Congresso maioritariamente a favor da retórica neoliberal, fica muito exposta a situação de que, para o governo, para os executivos, para o executivo, a partir do governo, no caso do Brasil, do governo Lula, fica muito difícil poder governar tendo um grupo no parlamento que se afina justamente com a retórica neoliberal em curso. Mesmo sendo um governo dito progressista, que não socialista, comunista, outra coisa que estão falando por aí, é um governo que jaz na esteira do discurso neoliberal dentro de uma estrutura de Estado que é também neoliberal por questões de herança histórica. O Brasil também faz parte desse imbróglio. Então, o governo Lula, para ser mais prático, didático, no sentido linguístico, governa também dentro dessa conjuntura neoliberal, da bancada ruralista, que não admite defesa socioambiental, né? Que quer tomar os ganhos e os lucros para si. Enfim, tem várias questões. Neste momento, o governo Lula, aqui no Brasil, ele tem o grande compromisso de definir, neste momento, qual vai ser a direção que vai tomar o governo de aqui em diante até o final do seu mandato. Ou ele se ajoelha aos interesses e às prerrogativas desses grupos que estão dentro do parlamento e que incidem dentro das questões normativas, legislativas, do direito e tais, ou o governo Lula se posiciona em contra dessas normativas, em contra desses interesses e faz o governo que tem de fazer, que, que, que justamente foi votado para fazer, digamos assim, entre aspas, a coisa certa. Só que, ao mesmo tempo,
o governo, o executivo, o governo Lula e o próprio presidente Lula não pode tomar as decisões certas se a população, se o povo não sair para as ruas a apoiar essas medidas que são certas. E quando eu digo que são certas, não é por uma questão, digamos, eh, dualista cartesiana, se quer, de que existe o certo e o errado, o bom, o ruim. Não. Quando dizemos a decisão certa, porque é uma decisão que ele vai ter que visar não apenas os interesses políticos, inclusive políticos partidários, aqui ao interior do PT, sino que ele tem de visar os interesses da população e principalmente dessa população que votou a favor de uma mudança, inclusive estrutural, nas formas eh, de comando do governo federal. Se o governo Lula se ajoelhar diante desse impasse que foi colocado pelo Legislativo, através do Congresso Nacional, o governo vai ficar refém das decisões dessa bancada, inclusive com o Arthur Lira à cabeça. Hoje, ficou bem claro, após o que aconteceu com o esvaziamento de conteúdo dos principalmente do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Originários, ficou muito claro que quem governa hoje no Brasil é o presidente da Câmara de Deputados, né, o Arthur Lira. E isso está acontecendo também em outros países da região. Quer dizer, a esquerda pode ter o poder do país, mas quem comanda atrás disso é a velha direita oligárquica, são as velhas famílias proprietárias de terras daqui, tanto do Brasil, e que é um fenômeno que acontece também em outros países daqui do nosso continente. Então, o Lula, nesse momento, ao meu ver, ele tem que se posicionar firme e forte eh, a favor dos interesses da população brasileira, que começa, primeiramente, com a determinação da defesa dos territórios, principalmente onde estão os nossos parentes, que são guardiões e guardiãs das florestas, dos mananciais, da mata ciliar, etc. e tal, e defender os interesses da população. Para mim fica um pouco extenso falar algumas coisas, mas eu vou colocar aqui para os ouvintes que procurem o último relatório que foi lançado pela mídia de olho nos pluralistas, que acho que vocês devem conhecer, saiu um relatório há umas 2, 3 semanas atrás que se chama Os Invasores. Quem são os novos proprietários das terras no Brasil e como eles se incidem nas questões de extrativismo e das riquezas do país, principalmente aquelas riquezas que vão para fora do Brasil e cujos ganhos vão parar nesses, eh, nesses depositários, né, da grande elite agrária do Brasil. Né? Nesse relatório está exposto nomes, empresas, bancos, grandes firmas, associações e corporações, inclusive estrangeiras, que estão de olho nas riquezas do Brasil e que também, a partir desses deputados, senadores que estão dentro do parlamento, essas grandes empresas consigam fazer lobbies a toque de caixa para que essas leis que são contra os povos indígenas, contra a população brasileira, sejam afiançadas, sejam legalmente constituídas e assim eles possam extrair sem nenhum tipo de limites, né? Então é importante saber que atrás de todas essas determinações, decisões que surgem a partir do parlamento, existem grandes famílias, grandes empresas, né, que estão realmente interessadas que essas decisões sejam tomadas e que o executivo do, do governo Lula
eles se ajoelhem, né? Ou seja, o executivo não faça uma contestação contra eles, né? O governo Lula está cercado. Se nós formos ver outro ângulo, se a gente for ver por que está acontecendo isso, a gente novamente temos de olhar para trás no âmbito histórico. Se o governo Lula, quando ele começou em 2003, tivesse tomado decisões pontuais nas questões relativas à terra e aos territórios, hoje não estaríamos com esse problema. Infelizmente, no passado, se tomaram algumas decisões que hoje estão tendo ressonância a partir de todos os acontecimentos que se sucederam após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Prova disso é que muitas das pessoas que estão hoje, muitas pessoas votaram a favor desses senadores, dos deputados que estão hoje eh, habilitados no cargo lá em Brasília, são essas mesmas pessoas que, no passado, aprovaram o impeachment contra a ex-presidenta Dilma, aprovaram a reforma da Previdência do Michel Temer, aprovaram reformas, inclusive, dentro do âmbito eleitoral, aprovaram um monte de projetos de leis que hoje estão, nós todos somos testemunhas das consequências que está acontecendo isso. O próprio governo Bolsonaro, 4 anos do bolsonarismo, nós sofremos todas que sofremos alguma medida com a assunção e, 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 a, e o assumir, né, do governo. Hoje nós estamos vendo, inclusive a própria esquerda hoje está recém caindo a ficha de que muitas das questões, muitos desses insucessos históricos no Brasil vêm por conta de situações que no passado ficaram, não foram resolvidas, ou as resoluções que foram tomadas foram equivocadas, né? Então, o que o governo tem de fazer agora, com o apoio da população, é reverter esse quadro para que esses grupos, esses políticos, esses deputados, senadores, não consigam atingir seus objetivos de dobrar o governo federal para que seus interesses sejam colocados em prática. São interesses particulares, não são interesses da população. Os interesses dessas bancadas pecuaristas, ruralistas, da bala, do boi, da Bíblia, como vocês queiram chamar, eles têm interesses particulares e interesses consuetudinarios com os grupos respectivos aos quais eles estão aliados, mas nunca estão ou estarão a favor da população brasileira, da grande população que hoje se encontra, inclusive, cercada por esses grupos e que estão fazendo uma guerra contra um governo que, embora com todos os questionamentos que a gente deve fazer, sim, concordo plenamente, mas a gente não deve abandonar a única perspectiva que nós temos de defesa da soberania, de defesa da qualidade de vida, de defesa de políticas públicas, porque se nós perdemos isso agora, neste momento, a gente vai perder muitas outras possibilidades de tentar dar uma melhora para a sociedade em sentido geral. Vou me referir agora, em poucos minutos, sobre a questão indígena. Eu, como indígena, sabendo dos problemas que estão afetando os nossos parentes, não apenas aqui no Brasil, como na América do Sul em geral. Aliás, eu convido aos ouvintes que leiam o relatório do De Olho nos Pluralistas. Eu vou ver se, não sei se aqui com o companheiro dá para colocar o link. É muito importante ler esse relatório. Por quê? Porque essas grandes empresas que são lobistas dentro do Congresso Nacional, são as mesmas empresas que estão trabalhando na América do Sul para extrair até o último
suor até o último elemento da terra, a fim de enriquecerem, particularmente de forma privatista e de forma, inclusive, egoísta, né? Nós sabemos que, por exemplo, o agronegócio, o que ele deixa para os cofres públicos não é nada, nada. O que a mineração, os grandes grupos, as grandes mineradoras deixam para o erário nacional, para o tesouro nacional, não é nada. O que os grandes grupos pecuaristas deixam para o Tesouro Nacional não é nada. Todos os ganhos, os lucros, vão para paraísos fiscais. Não à toa, o Brasil hoje é visto também como um paraíso, porque faz parte das diretrizes, das normativas, dos digamos assim, do estatuto interno do que significa um paraíso fiscal, onde grupos corporativos, mediante esses deputados, senadores, satélites desses grandes grupos, dessas grandes famílias, das grandes elites agrárias que trabalham e que dão, inclusive, arcabouço para que esses grandes grupos econômicos estrangeiros penetrem nas nossas terras, né? Todo esse conluio, toda essa formação de grupos econômicos apenas querem os lucros para si, não querem o bem-estar da população, não querem o bem viver para o e os povos originários, os povos indígenas que estão nessas regiões, que são justamente as regiões que eles visam para extrair esses recursos para seus próprios ganhos, são essas as regiões que hoje estão em disputa, principalmente na região norte, na região do Nordeste seriam as regiões do Sertão e das regiões litorâneas também, e o que nós conhecemos já das regiões do Sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, né? Então, são regiões eh, chaves para esses grupos, né? São porções de terras enormes que eles querem abocanhar e, a partir daí, retirarem os lucros para que essa grande maquinária de um paraíso fiscal continue funcionando. Se o governo federal, se o governo Lula não tomar as rédeas do assunto e a população não defender as medidas certas que o governo Lula deve tomar neste exato momento, o governo Lula vai se debilitar cada vez mais. Ele já está debilitado, mas ele precisa, o próprio Lula, o executivo em geral, ele precisa se afirmar como governo, né, tomar as medidas certas, inclusive drásticas contra esses grupos, e é mais. E eu vou ser bem sincero para vocês todos. Eu acho que a cabeça do Arthur Lira deve ser pedida assim. Porque é ele que está governando o país, é ele que está cercando, inclusive, o próprio executivo, o próprio judiciário, para justamente dar paz para que esses grandes grupos econômicos multinacionais entrem com maior facilidade aqui no Brasil e abocanhem todas as terras e os recursos e assim eles levaram os lucros, né? Então, essa exigência, esse bojo, né, de exigência, essas são as questões que têm que ser levadas de alguma forma para a população, para que a população se informe, conheça o que está acontecendo, porque justamente a população brasileira, no sentido geral, vai ser a população que vai sofrer daqui a uns anos caso não se tomem as medidas certas. O governo Lula e principalmente o Partido dos Trabalhadores, eles já deveriam estar discutindo isso e tomar a medida certa. Se eles não fizerem isso, nada do que nós estamos fazendo vai ter, eh, vai dar uma virada nesse jogo. Porque o que a população tem que fazer, vou repetir de novo, o executivo, junto com a população brasileira,
que tem de fazer é cercar o legislativo, o parlamento, para impedir que esses senhores que estão ali dentro tomem as decisões que eles queiram para seus próprios benefícios em detrimento da população. É, o que está acontecendo é muito grave e deixou praticamente em xeque, não vou dizer xeque-mate, mas deixou em xeque as condições para que o governo Lula consiga governar. O Supremo Tribunal Federal, hoje, e isso não sou eu que estou falando, os próprios juristas indígenas, a partir do Departamento Jurídico da PIB, Departamento Jurídico da PIN Sudeste, da APOINE e de outras articulações de povos originários do Brasil, os juristas estão dizendo que a grande maioria dos juízes e juízas do Supremo Tribunal Federal estão a favor eh, de anular, de esvaziar de conteúdo o projeto de lei 490, mal denominada Tese do Marco Temporal, que impõe restrições para os povos indígenas nos seus territórios que não estavam até o dia 5 de outubro de 1988. É uma medida inconstitucional porque ela refere justamente aos dois dispositivos constitucionais que referem as questões indígenas, inclusive em termos de meio ambiente, que são o artigo 231 e 232 da Constituição, que qualquer pessoa pode ler, inclusive pesquisando através do Google, né? Na leitura desses dispositivos está bem claro que os povos indígenas têm direito aos seus territórios, as terras homologadas, elas continuam sendo processo de registro e de legitimidade, né? E que os recursos naturais que estão nesses territórios sejam de usufruto tanto dos povos indígenas quanto da sociedade brasileira em sentido geral. Agora, esses dois dispositivos constitucionais, eles têm que estar ligados também com os dispositivos legais em termos de meio ambiente, através dos artigos do 125 da Constituição, que refere que as questões meioambientais são questões de necessidade e de resolução para trazer bem-estar para a população brasileira no geral. Quer dizer, as questões ligadas ao extrativismo, a hídrico, energético, mineral, elas têm que ser devidamente, primeiro, deve passar por um protocolo de consulta prévia aos povos que estão nos seus territórios e prontamente um referendo com a sociedade brasileira em geral. É só ler os artigos constitucionais e verificar ali que já estão escritas em linhas gerais por que esses dispositivos estão aí e de que modo as leis promulgadas sejam justamente leis aplicadas na vida concreta para defender as questões ligadas aos povos indígenas, ao meio ambiente e à questão de qualidade de vida para a população. O que está acontecendo no estado do Amapá, principalmente, né, porque nós sabemos que ali na bacia amazônica, a foz do Rio Negro, né, ela divide os estados do Amapá e o estado do Pará. A questão da Petrobras, grande parte daquilo que quer ser instalado naquela região pertence ao estado do Amapá e outro percentual pertence ao estado do Pará. A questão é a seguinte: a maioria dos deputados eleitos pelo estado do Amapá fazem parte das bancadas do Centrão, que estão no Congresso Nacional, e que são eles, justamente, também os que colocaram o governo Lula em xeque em função de assinar a favor do esvaziamento das
instituições do Ministério do Meio Ambiente dos Povos Originários, eles tiveram grande influência e contrariaram as decisões, inclusive dos partidos progressistas, dos deputados progressistas do Estado do Pará. Hoje, essa crise com a tentativa da instalação da Petrobras naquela região é uma moeda de troca que o Centrão quer fazer para liberar o executivo de tomar a decisão certa sobre as atribuições que devem ter os ministérios, tanto do meio ambiente quanto do o Ministério dos Povos Indígenas. Né? E, espera aí que eu recebi uma chamada aqui. Tá? Então, isso também faz parte de toda essa situação que está acontecendo. E não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas nós precisamos que a sociedade brasileira, no sentido geral, se posicione também. O governo Lula, infelizmente, pela situação que aconteceu nos últimos 4 anos, ele está totalmente cercado por esses grupos que estão querendo abocanhar tudo. Né? A, a péssima decisão de alguns desses deputados serem eleitos também faz parte dessa maquinária. Né? Nós temos hoje as mídias, né? Grande parte das mídias, inclusive das mídias eletrônicas, estão em poder desses grupos, a extrema-direita, né? Esses grupos aliados a essa tríplice B, como eu chamo, né? A bancada da Bíblia, do boi, da bala, né? É a tríplice B, né? E essas mídias estão atreladas a esses grandes grupos, a própria Rede Globo, né, que faz propaganda do agropop, do agrotech, do que tal, né? E esses grupos, né, bancam financeiramente essas mídias, e essas mídias acabam replicando uma inverdade, mas que a população acaba acreditando, porque a grande população não tem acesso aos tipos de informação que nós estamos repassando por aqui. Então, o que o governo também tem que fazer dentro desse âmbito? O governo precisa, a partir dos seus partidos de esquerda, de centro-esquerda, ou de extrema esquerda, ou esquerda radical, como vocês queiram chamá-lo, né? Precisa se aproximar às bases, porque vamos falar as coisas como elas são. A esquerda não se aliou às bases, não se aproximou do povo. A esquerda ela mantém distância com aquele grande percentual da população que não tem acesso a essas informações, né? E que eles estão refém desses grupos que fabricam fake news, que fabricam falsas narrativas, falácias. E, infelizmente, essas falácias estão, né, nessas mídias da qual grande parte da população acessa. Então, o governo hoje precisa é abrir as portas justamente para essa população que não tem acesso a essas informações, que não está sabendo o que está acontecendo. E isso eu não estou falando desde o ponto de vista dogmático, eu falo inclusive desde o ponto de vista prático. Eu sou uma pessoa bem nômade, eu viajo muito, inclusive aqui onde estou em São Paulo, eu estou num lugar de periferia hoje, nesse momento, aqui no ABC, quando a gente tem essa proximidade com a realidade, como vivência e experiência, a gente sabe o que está acontecendo na vida concreta. Grande maioria das pessoas não está sabendo o que está acontecendo, se bem sabe que existe um impasse político a nível nacional, mas ela não tem as ferramentas que são o conhecimento, a informação fidedigna. As pessoas não têm essas ferramentas como para poder apoiar as medidas certas, as medidas pertinentes
que o executivo deve tomar nesse momento. Então, eh, eu faço um chamado para que as pessoas que, 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 que têm essa aproximação com as bases levem essas informações, compartilhem esses podcasts, compartilhem os nossos vídeos pelos nossos canais. Inclusive, eu tenho o meu canal também, a Biayala, onde eu faço de alguma forma assim, uma linguagem muito simples, tentar repassar esses conhecimentos, essas informações, para que as pessoas possam discernir e possam decidir de forma correta, pertinente, né, sobre esses impasses, esses políticos que a velha direita e a extrema direita que não estão fazendo de hoje, eles vêm inclusive de mais de um século, né, arquitetando todas eh, esses, esses, esses créditos que eles querem dar, né, essas estripúlias, né, para eles se tornarem senhores absolutos, tanto das leis, do governo e das terras, dos territórios nesse país, às custas, né, de muito sacrifício e de violência, né? Hoje nós vemos que a violência no campo, eh, na zona da mata, das florestas, né, está muito exposta. Nós não temos como negar que existe, de fato, um grande conflito agrário e fundiário em todo o território nacional. E isso que está acontecendo a nível de instituição política, né, ou de política institucional, desde Brasília, é justamente consequência de todos esses conflitos agrários e fundiários, da qual cada um de nós somos testemunhas. Desculpa aqui a minha delonga, né? Passo a palavra. Perfeito, né? Então vamos aí para a última pergunta. Com esse esvaziamento, né, do Ministério aí dos povos indígenas, né, principalmente da Sônia Guajajara, na sua opinião, como que fica a questão em Yanomami, né, que foi à tona nesse último período pela situação de crise humanitária que aquele povo vive? É muito boa a sua pergunta, embora eu faça aqui também uma pequena tensão, né? O que está acontecendo com os povos Yanomami, ainda acontecendo nesse momento, se atrela justamente àquilo que eu acabei de comentar antes sobre os conflitos existentes no campo, né? E não apenas os povos Yanomami estão em risco ainda de perder suas terras e de sofrerem mais violência, que ainda está acontecendo neste momento nos territórios, como também outros povos das regiões, principalmente das regiões do norte e do centro-oeste, incluindo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né? Rondônia, são estados que, infelizmente, são estados que estão totalmente tomados, né, pelo discurso bolsonarista, pela retórica neoliberal, etc. E tal. Mas, como a questão Yanomami tornou-se emblemática em relação a esses assuntos, se o governo não tomar as rédeas do assunto, não tomar a decisão certa, não é a decisão certa como eu comentei antes, antes, né? Mas a decisão que ela tem que ser tomada. A decisão tem de defender os povos indígenas, Yanomami, Guarani Kaiowá, Quixelôs, lá do Ceará, que também sofrem com isso, Guajajara, todos os povos, o Xoclém, né? Eles são defensáveis, sim, e têm de ser defensáveis desde a jurisprudência e desde o executivo, porque se não se tomam as medidas certas, nesse caso, defender os interesses tanto desses povos quanto de suas terras, do seu ambiente, esses povos vão acabar sendo dizimados não apenas pelas, pelas pelo esvaziamento das atribuições dos ministérios,
senão a nível também de, eh, de terras, de territórios, e na medida em que os grupos econômicos vão tomando essas terras, os povos que moram nela vão ser dizimados, inclusive de uma forma muito sutil, que não vai dar para que a opinião pública, inclusive as próprias mídias, percebam. E o que acontece com os povos Yanomami neste exato momento, eles estão no meio de um sanduíche, né? Porque a força-tarefa está lá no Amazonas, está no estado de Roraima, está lá no estado do Pará, parte do Tocantins, parte de Rondônia, do Acre, enfrentando os garimpeiros, os grileiros, os contrabandistas, o narcotráfico, estão enfrentando. Só que essa força-tarefa não está conseguindo, inclusive, se impor dentro de todas essas máfias que estão dentro da grande da Amazônia, querendo tomar terra. Então, os povos Yanomami ainda eles continuam sofrendo as imprecações de todos esses grupos, dos grileiros, dos traficantes, dos garimpeiros, etc. e tal, e eles estão no meio desse conflito. Não somente eles, tem, por exemplo, ali no estado do Amazonas, na região de Coari, é uma região que hoje está em eterna disputa, porque os grupos que estão nessas regiões querem instalar portos da Cargill, né? Querem instalar hidrelétricas, né? E para eles instalarem esses projetos, esses megaprojetos, esses grandes grupos, eles têm os jagunços deles. Pois bem, a força-tarefa do governo, que está lá para impor a lei, a norma, a justiça, digamos assim, eles não estão dando conta. Eles não estão dando conta. Isso não são informações que eu estou trazendo aqui. Eu tenho dados. Aliás, esses dados vocês podem, inclusive, através do próprio portal do Ministério de Justiça, vocês podem fazer suas verificações. Esses grupos não estão conseguindo, porque digamos assim, o outro bando é um grupo muito poderoso. E esse poder que eles obtiveram foi justamente graças principalmente aos últimos 4 anos do governo anterior, que deu poder, deu dinheiro, né? Deu armas e também atribuições. E eh, como o bolsonarismo, ele pensou que ele não iria perder as eleições, eles continuaram nessa esteira. Só que quando eles perceberam que eles realmente perderam a eleição e o governo Lula entrou, eles justamente fizeram uso da máquina do parlamento, do Congresso Nacional, para que o governo Lula exatamente não possa combater com força ou de raiz, digamos assim, todos esses grupos mafiosos que se instalaram, principalmente na região norte e centro-oeste do Brasil. Nós, por exemplo, podemos ver que já há denúncias de que esses clássicos grupos do narcotráfico do Rio de Janeiro, eles migraram para esses negócios, como, por exemplo, o garimpo. Os garimpeiros são pessoas treinadas, são grupos treinados, armados, e que enfrentam a polícia, enfrentam o IBAMA, eles enfrentam a força-tarefa, e eles se enfrentam, confrontam na bala. E no meio de tudo isso estão os povos, os Yanomamis e outros povos que moram naquelas regiões. O que hoje está acontecendo nesse exato momento no Vale do Javari é exatamente consequência do que já vinha acontecendo durante o governo Bolsonaro e que hoje continua. E o governo não consegue tomar conta. Por quê? Porque esses grupos foram robustecidos, foram abastecidos
não apenas com a retórica do bolsonarismo, sino também com armas, com dinheiro, né? E aí tem outros grandes grupos que estão atrás que fornecem, inclusive, esse tipo de recurso para que os criminosos continuem. Agora, nesses estados como Amazonas, Roraima, ou o caso que eu comentei, inclusive, antes, do estado do Amapá, ali tem deputados, tem até senadores, tem inclusive prefeitos, vereadores da cidade que são coniventes com esse discurso. Eles estão a favor do extermínio dos povos indígenas, é, da, do extrativismo irracional das riquezas, né? Do roubo das terras, né? Da grilagem, do esbulho, né? Que são coisas que já vêm historicamente acontecendo, e eles são todos afoitos e afeitos a esse tipo de discursos e relações. Então, essas são coisas que têm que ficar claras, né? Se a própria força-tarefa não consegue dominar esses grupos criminosos que estão lá nessas regiões, é porque também tem agentes políticos dentro das instituições políticas que fazem com que, mesmo com todas essas decisões judiciais tomadas para que a força-tarefa, a polícia, o IBAMA, inclusive os próprios agentes da FUNAI, consiga barrar ou limitar as ações desses grupos criminosos, não está conseguindo exatamente porque o Congresso hoje está tomado exatamente pelos mesmos que apoiam esses grupos criminosos que estão naquelas regiões. E aí, você falando dos povos Yanomami, os povos Yanomami são um dos povos que ainda, neste exato momento, continuam sofrendo eh, os efeitos desses ataques e dessa guerra que está havendo, porque o que a população, inclusive, das grandes capitais não está compreendendo, e que eu sempre trago a baixo, inclusive nos meus vídeos falo isso, quando eu sou convidado para falar, eu sempre falo a mesma coisa. Olha, está havendo uma guerra injusta no campo, e essa guerra pode se trasladar para as grandes capitais caso o governo federal não determine a lei como tem de ser feita para barrar os criminosos que fazem todas essas estripúlias, todas essas ações nefastas para os povos indígenas, quanto também para a sociedade brasileira. A guerra que existe no campo, na região amazônica, inclusive nas regiões do sertão do Ceará, nas regiões litorâneas do Nordeste, eu digo isso porque eu sou testemunho direto dos conflitos fundiários existentes também nas regiões litorâneas, não apenas do Nordeste, do Brasil no sentido geral. A gente pode ver o que aconteceu esse ano em São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Não é apenas uma questão medioambiental, que veio uma chuva e caíram todas as casas e as pessoas sofreram todas, é uma questão que é social, faz parte, inclusive, daquilo que nós todos sabemos, da desigualdade social existente no Brasil, no sentido geral, no nosso continente, é a desigualdade social que tem que ser resolvida, né? Porque todas essas consequências são consequências de outras grandes, péssimas decisões que se tomam a nível político, né? E que não são resolvidas a tempo, no seu devido momento, e com as ferramentas e os instrumentos, né, pertinentes. Né? Então, essas são coisas que nós devemos estar discutindo com a sociedade, também com a classe política, para barrar em conjunto todas essas nefastas circunstância que nós todos estamos sendo testemunhas. O povo Yanomami, ele é emblemático nesse assunto, mas é um assunto que ecoa, que tem ressonância em toda a sociedade brasileira. Não é apenas uma questão somente dos povos Yanomami, está afetando todos os povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, e a sociedade brasileira, principalmente nós que estamos nas grandes capitais,
as pessoas que estão nos grandes subúrbios, nas periferias, nas favelas, elas também acabam eh, sofrendo com todas essas agressões. Por isso que é importante que toda a população brasileira que se sinta realmente tocada por esses assuntos se disponha a combater e que o governo Lula, que o próprio presidente Lula, tome a determinação certa, porque há um grande setor da população brasileira que vai estar de acordo se ele determinar a coisa certa a fazer para impedir que esses grupos que estão aí, esses lobbies que estão dentro do parlamento, essas grandes corporações mineradoras, agropecuárias, etc. e tal, continuem fazendo a destruição que eles já vêm fazendo há muitos anos. Então, é hora de que a questão meioambiental, junto com a questão indígena, não precisa ser nessa ordem, claro, mas as duas questões estão intimamente imbricadas com questões ligadas à qualidade de vida da população brasileira e também a uma qualidade política no que determina no que tange as determinações e decisões certas para fazer justiça nesse país, né? Os povos hoje que estão sofrendo com as questões agrárias, fundiárias, em sua maioria, não são apenas povos indígenas, são os camponeses, são os ribeirinhos e também são os pescadores, são as rendeiras, são os boias-frias, são os pequenos agricultores familiares, é o movimento sem terra, são as pessoas que justamente produzem alimentos e também serviços, e também são as que produzem o produto interno bruto do país. O agronegócio e essas grandes mineradoras e essas grandes empresas que querem montar hidrelétricas, termoelétricas e sei lá que outras coisas, essas grandes empresas não deixam as divisas necessárias para o erário nacional, para o tesouro nacional. Por isso também é importante trazer o tema da taxação de grandes fortunas, porque são justamente esses grupos, que esses deputados, que esse presidente da, da Câmara defende, são esses grandes grupos que lucram com os recursos naturais, energéticos, hídricos do país e também com os recursos de alimentação, né, e de bem-estar para a população em geral, né? E eu não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender, mas o que eu tenho a dizer assim em grande, parabolicamente, porque se você faz muito extenso poder apontar linhas específicas, tanto da medida provisória 1154, que refere às atribuições dos ministérios, quanto tanto sobre o marco temporal. O marco temporal é um crime contra a humanidade desde o âmbito legislativo. O marco temporal não apenas atropela os direitos dos povos originários, que são inclusive direitos internacionais, das quais o Brasil é signatário, senão que também atropela a qualidade de vida da população em termos de meio ambiente, de alimentação, de água, de recursos energéticos e etc. e tal. Então, eu faço, inclusive, um chamado para a população para que se mantenha alerta, se mantenha atenta às próximas decisões que o governo Lula, o presidente Lula, possa determinar em face a esses acontecimentos políticos que é de extrema importância e que infere uma ação específica, não apenas do âmbito político e institucional, sino também que é a população, principalmente,
que a que tem que se é, tem que falar, tem que fazer uso da sua voz, tem que sair para as ruas, tem que ocupar os espaços públicos, né? E fazer as suas manifestações para que o próprio governo Lula perceba que o governo não está sozinho. As pessoas que votaram no Lula, essas pessoas também estão esperando uma decisão certa. E para terminar, não vale apenas esperar que o governo tome uma decisão. É o povo que tem que tomar a decisão certa. O povo é o único soberano. Não é o Estado, não é o governo Lula, não é a Câmara de Deputados, não é o Senado, é o povo, o verdadeiro soberano e é aquele que deve decidir o futuro que se quer para é, que o Brasil continue institucionalmente sendo governável. Caso contrário, o que nós vamos ver daqui em diante vai ser muito pior do que nós estamos vendo até nesse exato momento. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Luigi, né, pela participação. Gostei aí da sua exposição, pelo papo. E passo novamente aí a bola para ele fazer as suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, eu agradeço muito o convite aqui do canal. Agradeço desde já os ouvintes, as ouvintas, né, que vão ouvir esse podcast. Deixo aqui as minhas saudações. E eu quero dizer mais, né? É, a minha última consideração é dizer que o Brasil não está sozinho nessa luta. Havemos muitos progressistas, é, muitos de nós, parentes, indígenas, indigenistas, apoiadores, ambientalistas, pensadores, livres pensadores, pensadoras, que estamos pensando de forma, inclusive, global, como sairmos desse impasse que está vivendo não apenas o Brasil, como eu falei antes, também o continente e o mundo hoje, né, que está nessa expectativa de que vai acontecer com a vida humana e não humana de aqui em adiante, mas o Brasil não está sozinho nessa luta. O Brasil hoje, inclusive, é um dos países que está no centro das atenções mundiais. E por esse mesmo fato, é que o Brasil não está sozinho, porque havemos muitas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto eh, desde a América Latina e do mundo lá fora, que estamos fazendo nossos investimentos de força, de ânimo, inclusive, para que o Brasil consiga sair desse grande impasse, desse grande dilema, né, que se encontra nesse exato momento, né? Por incrível que pareça, existem hoje grupos na Europa, na própria Ásia, inclusive na África, que estão fazendo um movimento a favor do Brasil mais democrático, mais justo, né? Justo no sentido de justiça mesmo, que a justiça se faça corretamente, se faça do jeito que ela deveria estar comprometida com os interesses da população e da vida, de modo geral. Então, existem muitos grupos que estão preocupados, inclusive, com o que está acontecendo aqui no Brasil. E aqui, em termos locais, no dia 2 de junho, próxima sexta-feira, vai ter uma movimentação em todo o território nacional denominado Levante Indígena. Se alguém procurar o hashtag, né, Levante Indígena, você vai ver que ali está se eh, pensando numa movimentação geral com movimentos sociais, com organizações, grêmios, associações, organizações esportivas, ambientalistas, políticas, progressistas, etc. e tal, para fazermos um grande movimento nacional de pressão
e de apoio às decisões certas que o Lula tem que tomar nesse exato momento. Vai haver uma grande movimentação. Aqui em São Paulo também já está havendo, inclusive, articulação desde dentro das universidades, com os movimentos sociais, com os centros culturais das periferias, os movimento preto, os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas em contexto urbano, os que estão em contexto periurbano também, estamos fazendo articulação para fazer uma grande movimentação pública a nível nacional para chamar atenção sobre essas problemáticas que estão sendo discutidas, né? E eu espero que os ouvintes, as ouvintas aqui, apoiem também através das suas redes sociais, né, ou façam presença ali em São José dos Campos, com certeza, e na região do Vale do Paraíba, vai ter também movimentação, né? Eu penso aí para que vocês possam ter, averiguar desde onde estão surgindo, vai ter marchas, vai ter uma movimentação e vai ser muito grande, eu tenho certeza, vai chamar a atenção da opinião pública no geral, para que as pessoas possam dar acompanhamento às próximas tomadas de decisões que vão haver, e principalmente no dia 7 de junho vai ter o julgamento do marco temporal, que esperamos que seja a favor do povo brasileiro, dos nossos parentes, parentes indígenas, da população em geral, que a jurisprudência brasileira, de uma vez por todas, tome a decisão certa de revogar essa tese do marco temporal. Porque se esse marco temporal for adiante, o que vai vir vai ser muito pior do que nós temos presenciado ou sendo testemunhos até nesse momento. Então, só para terminar aqui, eu vou deixo essa mensagem para as pessoas que vão ouvir, que vão assistir esse podcast, para que se juntem conosco, para que procurem os seus lugares, as comunidades, as associações, os partidos aí, que estão apoiando essa grande movimentação, que inclusive vem desde dentro das universidades, com estudantes, com acadêmicos, trabalhadores, os uberizados, toda a população no geral, né? Porque é uma questão de sobrevivência, né, da sociedade de modo geral, né? Muito obrigado aqui mais uma vez, né? Eu deixo essa mensagem, se for possível, a gente pode compartilhar através dos grupos, os movimentos que vão acontecer, inclusive, eu tenho certeza que na região do Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, vai haver também uma movimentação para pressionar o executivo a que tome a determinação certa e limite, né, as atribuições desse Congresso Nacional, que infelizmente, e eu acho que até o companheiro aqui vai concordar comigo, né, tem sido até agora o pior Congresso Nacional que eu acho que o Brasil já teve nesses últimos 10, 20, 30 anos, né? Então, vamos limitar as ações desse pessoal que está lá, que está a fim de destruir o meio ambiente e a qualidade de vida da população, né? Muito obrigado. Então é isso aí, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao Luigi, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E antes de passar o recado final, Luigi, qual que é o nome do seu canal aí para os ouvintes se inscreverem? É, é a Bia Yala, né? A-B-Y-A-Y-A-L-A, né? A Bia Yala é o nome com a qual os povos originários do que nós conhecemos hoje como as Américas denominavam esse território desde o Canadá até a Patagônia, né? A Bia Yala significa em cuna, que é a língua dos povos originários
do norte da América do Sul, de grande parte da América Central, do Caribe e do México, significa também terra sem males, né? Terra sagrada, né? Então, a Bia Yala é o nome com a qual os povos originários, inclusive os povos originários do Brasil, também reconhecem esse território. E esse é o nome do canal, né? A Bia Yala. Então é isso aí. Então se inscreva no canal também aí apresentado pelo Luigi. E também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e no TikTok, podcast Mesa de Debates. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Bom resto de domingo para vocês. E tá aberta aqui a nossa programação da semana. Forte abraço e fui!